Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Formado em meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem pós-graduação em administração de empresas e MBA em estratégia empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Head ou diretor de agronegócios da Climatempo, o maior portal e canal de TV especializado em pesquisas e previsões climáticas do país, o meteorologista meu xará, Caio Pereira de Souza, é o meu convidado deste sábado do Jogo Aberto. Eu aqui nos estúdios da TV Tarobá e ele lá em seu escritório em São José dos Campos. Boa noite, Caio, seja bem-vindo a essa entrevista e obrigado por aceitar o meu convite. Boa noite, Caio, meu xará. Um prazer aí poder compartilhar um pouquinho, dessas ideias, essa questão meteorológica, falar também de mudanças climáticas. Sempre bom. Eu costumo dizer, que é dos assuntos mais sensíveis do país, né? Todo brasileiro ele nasce um pouco treinador de futebol e meteorologista. Então, É é verdade, sempre bom a gente falar um é pouquinho da verdade. previsão do tempo. Daqueles que levantava o dedo, né, para ver a direção do vento, a umidade, né, e já previa o tempo, o clima, né? Exatamente. E tem o pessoal local que acerta, então a gente tem que Sim, respeitar essa tem que metodologia respeitar de alguns. a crendice popular, né? Caio, rapidamente, conte-nos um pouco da história da Climatempo. Perfeito. A Climatempo ela atua no Brasil, desde 1988. A Climatempo é uma empresa pioneira em levar informações de meteorologia a canais de TV aberta, de rádios, etc. Uhum, Então a gente vem trilhando esse caminho desde 1988. No ano 2000, a Climatempo lançou a marca agrícola, da empresa, chamada uhum, Agroclima. E então já tem aí 24 anos que a gente trabalha especificamente no setor agrícola uhum, com a meteorologia. No ano de 2019, a gente foi adquirido por uma empresa norueguesa, líder de mercado, chamada StormGeo. uhum. Em 2021, adquirimos a Somar Meteorologia, que era o segundo maior player, de meteorologia do país. Sim. E agora a gente faz parte de um grande grupo de empresas controlado pela Alfa Laval, uma empresa sueca do segmento de máquinas térmicas. Bem, então a Climatempo ela tem o portal, né, da internet e tem também um canal de TV, né, por assinatura. Na verdade, na aquisição da Climatempo em 2019, houve essa separação. Certo. O canal de TV ele foi desvinculado da marca Climatempo, digamos Certo. assim. E hoje a gente atua em 5 unidades de negócio. Uhum, Uma é a unidade da mídia, onde a gente atende os canais de televisão, as rádios. A uhum, outra é o setor do agronegócio, a qual eu represento. A gente tem um setor de infraestrutura, que atende rodovias, ferrovias, mineração, por aí vai. uhum. A gente tem a parte de governo e a parte de energia, que a gente atende geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia. Então, hoje nós somos uma grande empresa de consultoria meteorológica, a maior da América Latina. Certo. Caio, os eventos climáticos extremos que estamos vendo acontecer em todos os continentes de forma cada vez mais intensa e recorrente, até na última década, digamos assim, para a gente situar um período de tempo, dividem os cientistas. Uma parte deles garante que esses fenômenos vieram para ficar e refletem uma mudança definitiva nos padrões climáticos do clima na Terra, e outra parte assegura que essas ocorrências são cíclicas, que ondas de calor ou frio e períodos prolongados de chuva ou secas, além de tempestades devastadoras, se alternam na trajetória do planeta desde sempre. Como é que se analisa essa controvérsia? Perfeito. A minha posição a respeito do tema é que a gente precisa entender, sim, de fato, o clima ele tem é diferente o termo mudanças climáticas Uhum, de variabilidade climática. É importante a gente diferenciar isso. perfeito. Variabilidade climática é, de fato, essa variação natural do planeta. Então, Uhum. a gente vem saindo, sim, de uma era do gelo, alguns anos, alguns Sim. 20 anos atrás. Sempre é citada nessas eras aí do gelo, né? Exato. De 10 em 10 mil anos, digamos assim, que se falam, né? Exatamente. Então, a última era extrema, digamos assim, foi uma era de gelo e o planeta ele vai gradativamente se aquecendo
para um pico de calor e depois, naturalmente, ele vai se resfriar e o nosso planeta ele vive desses ciclos. Perfeito. Quando a gente vem falando de mudanças climáticas, o que a gente está comentando? Essa tendência, essa variabilidade climática de aquecimento, ela está sendo acelerada de alguma forma Uhum. por toda essa questão antropogênica que a gente vem discutindo nos últimos anos. Perfeito. Então, sim, a gente tem uma variabilidade cíclica, ela está acontecendo, mas ela está sendo acelerada. E o Uhum. que isso dificulta a nossa vida? Como toda mudança, quando ela acontece de uma forma mais brusca, a gente sente de uma maneira diferente e precisa se adaptar mais rapidamente. Uhum. Então é completamente diferente essa mudança acontecer em, vamos dar um exemplo agora, em 100 anos do que em 30 anos. Claro. E o que a gente vem verificando de fato é a aceleração desse aquecimento global. O que eu sempre gosto de tratar, Caio, é que existem sempre os extremos. Então, existem pessoas que não acreditam no fenômeno, e existe o outro extremo também, que fala que, olha, essa São mudança os vai alarmistas. acabar. Existem os negacionistas e os alarmistas, né? Os alarmistas, É, exatamente, os dois extremos. é, Os extremos nunca são legais, né, Caio? A é. gente precisa sempre entender o caminho do meio, interpretar todo, ouvir todos, isso é importante, Uhum. mas encontrar sempre o caminho do meio. Então, o que a gente vem tratando, o que a gente vem visualizando, é o que lá atrás os cientistas começaram a comentar, que os extremos climáticos eles iam ser cada vez mais frequentes. Uhum. E é o que a gente tem visto. Tem visto A isso, chuva né? no Rio Grande do Sul, É. no litoral de São Paulo, no leste da Bahia, no Maranhão, para falar do último ano. Então a gente está vendo esses extremos acontecerem com mais frequência. E a ocorrência de tornados aqui no Brasil, especialmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, né? Mas mais em Santa Catarina a gente viu muito isso, que eram regiões onde esse fenômeno não acontecia. Exatamente. Aí, nesse caso, eu acho que é importante também a gente olhar dois aspectos. Os fenômenos, eles poderiam acontecer com uma frequência menor, e a Uhum. gente também não tinha, à época passada, a tecnologia para poder fazer determinadas detecções. Ah, certo. Então, muitas das vezes, os tornados, eles poderiam sim acontecer em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas em algumas regiões mais afastadas, e hoje em dia, todo mundo tem um celular para poder fazer uma Aham. gravação, então fica mais fácil essa identificação, tanto do fenômeno quanto dos efeitos dele. O que a Perfeito. gente identifica, então, é uma frequência maior de ocorrência e um aumento da tecnologia que possibilita a identificação desses fenômenos. Caio, temos ouvido repetidamente a maioria dos climatologistas afirmar que estamos nos aproximando perigosamente do ponto em que a elevação média na Terra, da temperatura na Terra, alcançará níveis insuportáveis. Você mesmo falou agora dessa questão que existe a variabilidade normal, cíclica, né, do planeta, e existe também a aceleração, por exemplo, desse aumento de temperatura, digamos assim, que é o caso que eu vou tratar aqui. Ou seja, atingiria um nível tal que não iria mais ter condições de retroceder, ameaçando, evidentemente, todas as espécies vivas do planeta. Você também acha que estamos perto desse momento? Ainda há chance de evitar o pior? Chance sempre há, né? E a gente precisa tratar as mudanças climáticas de dois aspectos: a mitigação e a adaptação. Isso Uhum. é importantíssimo. Então a gente precisa manter o foco na mitigação. Isso é importante. Uhum. Então a gente precisa retirar carbono sim da atmosfera. A gente precisa trabalhar em Caio, questões de energia isso é limpa. ponto pacífico. Retirar carbono da atmosfera, sem isso é impossível você frear esse avanço da mudança drástica do clima. Com certeza, a gente precisa emitir menos e o máximo possível retirar esse carbono da atmosfera. Perfeito. E aí é onde a gente entra no agronegócio, né, que é um dos poucos segmentos da economia capaz de retirar carbono da atmosfera. Então, o agronegócio, sim, ele passa como uma das soluções Não, e ao mesmo para tempo, né, Caio, que ele é climático. uma das principais vítimas, né? O agronegócio é uma das principais vítimas, o setor talvez o mais impactado, ao mesmo tempo ele tem a solução. Exato. Quando eu faço as análises, Caio, eu tento evitar um pouco atores principais.
Então, eu tenho dificuldade em enxergar o principal afetado, o principal causador. Eu acho que a Uhum, gente precisa contemporizar essa questão. Quando a gente fala de mudanças climáticas, está todo mundo no mesmo barco. Então, o agronegócio ele não é o principal causador, é. também ele não vai ser o principal salvador. Não existe o grande herói do mundo, né? Uhum, Todos têm que trabalhar em conjunto. Então, a gente precisa unir forças todos, de todos os segmentos, para a gente conseguir mitigar o que for possível, reduzir a emissão de carbono e retirar o máximo possível de carbono da atmosfera. E também o principal é a adaptação. A uhum. mudança climática ela já é uma realidade. A gente, a cada dia que passa, tá vendo os fenômenos acontecerem, chuvas mais intensas, secas mais intensas, e a gente precisa se adaptar. Então, quando a gente olha nesse quesito, é mitigação e adaptação. Todo mundo no mesmo barco, trabalhando nessa questão de sobrevivência da humanidade, isso é um fato. Caio, essa ocorrência agora no Brasil e em vários países da América do Sul, desses incêndios, né, catastróficos, né, devorando aí biomas importantes do nosso país, de uma maneira nunca vista antes, ou pelo menos, ao que se sabe, nos últimos 40 e poucos anos, não sei, talvez nem na história tenha ocorrido algo desse porte, se enquadram dentro das consequências das mudanças climáticas ou entra na variabilidade climática? Entra um pouco na mudança climática, sim, porque a gente está passando um dos eventos secos mais intensos da história recente, digamos assim. Uhum, Esse ano agora de 2024 ele já está sendo comparado com 2014, que foi uhum, quando a gente teve aí uma questão intensa de seca, racionamento de água, de energia e etc. Mas nesse ano de 2024 a gente tem uma peculiaridade que, acrescentada à questão natural meteorológica da seca, da falta de chuva, etc., a gente teve um somatório de uma questão antropológica, antropogênica, de causadores de incêndio, né? Coisa que a gente não vinha detectando, ou pelo menos não vinha identificando nos uhum. últimos anos. Esse ano isso ficou latente, a gente identificando essa questão. Então, especificamente os fenômenos aqui do Brasil, desse ano de 2024, a gente precisa somar esses dois fatores. Mas se a gente for olhar para outros países, por exemplo, Estados Unidos está enfrentando questão de incêndio cada vez mais frequente, principalmente Sim. lá na Califórnia. Portugal também é muito frequente essa questão de incêndios florestais. Então a gente está vendo um agravamento desse fenômeno não só no No Brasil, Canadá mas também, né? no Canadá também. O Canadá também. Canadá, Grécia, É, Austrália, sim. Havaí, recentemente, 2 anos atrás, teve um evento muito intenso no Havaí. Então a gente tem visto esses fenômenos cada vez mais frequentes e intensos mundo afora. Mas esse ano, especificamente no Brasil, a gente identificou, e eu espero de fato que as autoridades investiguem isso de uma maneira competente, quem provocou uma parcela significativa dos incêndios no Uhum. nosso território nesses últimos meses. Ou seja, temos então, para concluir este bloco, essa questão, Caio, a questão normal dos incêndios que surgem espontaneamente em razão da seca, enfim, de faíscas, etc., acidentais, e aí houve um aproveitamento de criminosos, né? Ou assim, com um plano determinado de destruição, ou mesmo por vandalismo. Exatamente. Tem essa questão criminosa e também tem uma questão cultural que é importante. É. Assim como a gente mudou tempos atrás a mentalidade da população para o uso de cinto de segurança em automóvel, Uhum. para não fumar em locais fechados, a gente precisa também fazer um trabalho muito grande cultural para a gente acabar com esse manejo de fogo que Sim, muitas vezes é comum em algumas áreas. sim. Queimar uma palhada, queimar folha, queimar Uhum. lixo. A Uhum. gente precisa interromper também esse ciclo cultural que muitas das vezes provoca um problema e não é nem intencional. Sim. A pessoa, é normal ela fazer aquele manejo dali. Mas, tendo em vista a situação natural que a gente está vivendo aí de seca, a gente precisa interromper com esse manejo de fogo também. E, claro, com a questão da criminalidade, que é inaceitável. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando o meteorologista Caio Pereira de Souza, head de agronegócios da Climatempo. Já voltamos. Até já. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite em que recebo virtualmente aqui nos estúdios da TV Tarobá o meteorologista
Caio Pereira de Souza, Head de Agronegócios da Climatempo. Ele lá em São Paulo, em São José dos Campos, e eu aqui nos estúdios da TV Tarobá, em Cascavel. Caio, um dos setores, um dos principais, né, vamos dizer assim, setores mais ameaçados pelos extremos do clima, sem dúvida é a atividade agropecuária, né, fortemente impactado, né, chuva ou seca atinge diretamente esse setor, como também outros, né, que estão na área até de atuação da Climatempo, né, setores econômicos, né, de um modo geral, feitos ao ar livre, de certa forma, você tem esse impacto. Agora, nesses 2 últimos anos, por conta da falta de chuvas nas principais regiões produtoras do Brasil, houve quebra de colheitas e atraso no plantio de diversas culturas. Estamos enfrentando isso agora. Em suas palestras, Caio, você trata esse tema falando sobre a segunda revolução climática do agronegócio. O que ela significa? E, no caso, se essa é a segunda, qual foi a primeira? Perfeito. A primeira revolução que a gente observou foi quando o agronegócio, de uma maneira geral, começou a utilizar ainda de uma forma muito simples a previsão do tempo. Então, Aham. olhando ali um acumulado de chuva, uma temperatura máxima, uma umidade, para fazer uma pulverização ou outra, mas isso de uma forma muito genérica, muito simples. Sim. O que eu enxergo, né, eu venho trazendo essa visão da segunda revolução climática do agronegócio, é justamente a aplicação dessa meteorologia especificamente em setores dentro do agronegócio. O Uhum. agronegócio, a gente vai tratando desse termo e a gente esquece que dentro desse termo agronegócio, a gente tem diversos ambientes, diversos mundos. Então, como que a meteorologia ela impacta um setor de bovinos, um plantio de soja, milho, um Uhum. plantio de inverno como trigo, e outras culturas como cana-de-açúcar, café e por aí vai, é completamente diferente. Então, o que a gente precisa fazer agora é aplicar essa meteorologia especificamente em cada um desses setores. Uhum. E a gente tem um desafio muito grande, que é dobrar a produção agrícola até 2050, Sim. praticamente no mesmo território. Então, a gente precisa aplicar tecnologia e meteorologia para poder alcançar esse objetivo. E é isso que a gente entende ser a segunda revolução climática do agronegócio. Trata-se, portanto, de entender, né, como uma chuva ou temperatura vai impactar de forma diferente, como você já mencionou, o plantio da soja, a lavoura de trigo, o pasto para o gado. Ou seja, aplicar o conhecimento de uma maneira prática mesmo, no detalhe. Exato, de uma maneira prática, no detalhe específico. Então, um manejo de soja, uma defesa de determinada praga ou doença numa soja, com aquela meteorologia, é completamente diferente do manejo de um bovino que eu preciso fazer. Se eu vou levar ele no confinamento, se eu vou deixar ele livre, Uhum. etc. e tal. Então, o que a gente precisa fazer é identificar tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, para identificar como a meteorologia impacta pragas, doenças, irrigação, datas corretas de plantio, de colheita, manejo animal, para a gente poder aumentar essa eficiência agrícola e financeira que a gente precisa. Só citando um exemplo, né, Caio, nós temos essas ondas de calor agora, né, que estamos vivendo agora, em pleno inverno, tivemos temperaturas aqui no oeste do Paraná de 36 graus, 35 graus, uma coisa inusitada, e afetando fortemente, por exemplo, o plantio, enfim, a produção de frutas cítricas, né, e favorecido o avanço de Uhum. doenças. Ou seja, tudo isso vai resultar lá no final, por isso que é importante a gente perceber que a meteorologia, ela é fundamental na vida de todos, porque vai afetar lá no supermercado o aumento do custo dos alimentos. Hoje, falar de meteorologia, falar de sustentabilidade, é falar de economia na É. veia. Aham. Então, que a gente, inclusive das queimadas que a gente tratou no primeiro bloco. Quando a gente Sim. está falando de queimadas, a quantidade de toneladas de cana que foram impactadas e não vão poder ser colhidas, isso vai impactar no preço do etanol, vai impactar no preço do açúcar, consequentemente vai respingar na inflação, É, que pode respingar numa taxa de juros. sem dúvida. A questão dos citros, a mesma coisa. A gente está passando por uma razoável crise de cana de suco de laranja, por É. exemplo. Os frutos eles estão mais secos, a produtividade está menor. Isso vai impactar, querendo ou não, nessa questão toda de citros, de suco. Então, isso é economia na veia. Caio, você mencionou antes a questão da mitigação, ou seja, enfrentamento
das mudanças climáticas, né, mitigando os problemas, né? Ou seja, um deles é você, evidentemente, reduzir a emissão, né, de gases poluentes, né, na atmosfera, transformar a energia poluente e partir para uma economia verde, né? Agora, parece assim uma coisa muito distante pelo que a gente está vendo. Os países se reúnem, estabelecem protocolos, fazem acordos, isso não é cumprido, porque de fato é muito difícil, especialmente para as nações mais pobres, promoverem essa mudança energética, né? Essa transição energética, porque o custo para as suas economias é enorme, é imenso. Então esse talvez seja o maior dos desafios para enfrentar a questão climática, né? Com certeza, e de novo falando, é economia na veia. A É. gente precisa trazer esse assunto para o ambiente econômico, tornar isso economicamente viável para a gente começar essa transformação. Os créditos de carbono podem ser uma excelente solução econômica, financeira, para a gente conseguir avançar em toda essa aplicação de sustentabilidade dentro da produção. Porque eu dei até recentemente um exemplo desse. Lá atrás, anos atrás, quando lançaram as primeiras resmas de papel reciclável, etc., no início todo mundo queria comprar. Mas uma resma custava o valor de 10 de papel ofício normal. Aí todo mundo achava legal, bacana, mas é muito mais caro. Eu continuo utilizando papel de ofício, porque era muito mais caro comprar uma resma de papel reciclável. O que a gente precisa fazer, tratar e pensar é justamente esse ambiente todo. A gente está falando em economia global. Economia global, a gente precisa girar essa roda para os países menores. Os países maiores, eles sim podem ajudar de determinadas maneiras, criando legislações, inclusive algumas questões estão sendo tratadas, mas para agregar valor em cima dessa produção e a gente tornar viável a aplicação de tecnologias e práticas sustentáveis dentro do campo. Caio, a meteorologia também enfrenta o problema das fake news? Sempre. O problema, a gente passou numa pandemia, então não vou usar o termo pandemia, mas tratando de Brasil, fake news é uma epidemia, sim. Então a gente está passando por esse grande problema. Você quer dizer que está havendo muita difusão de notícias falsas a respeito do clima? Com certeza, a gente recebe com frequência aqui dentro da Climatempo ligações, inclusive perguntando a respeito de furacões, tornados, algumas coisas dessas assim que não estão previstas, mas que muitos canais irresponsáveis buscam esse tipo de informação para poder viralizar e receber ali, monetizar, né? uma questão em cima Essa palavra é a palavra maldita, né? Monetizar o escândalo, né? A notícia falsa, essas coisas, né? Infelizmente vende, né, Caio? E o nosso desafio aqui como uma empresa séria, como uma empresa idônea, é combater esse problema que a gente vem vivendo e sempre com muita responsabilidade passar à população as informações mais corretas possíveis. É um apelo que a gente faz, inclusive, aos produtores rurais, às empresas agrícolas. Muito cuidado com a informação meteorológica que você recebe. Até porque envolve até uma questão de igual. Envolve até uma questão de segurança pessoal dessas famílias, dessas pessoas, né? Esse tipo de notícia alarmista, né? Envolve, e isso gera um problema, porque a população ela tende a desacreditar quando você tem muitos alarmes falsos. Pois é. Então, se eu falar que tem um furacão uma vez, ele não vem. Falo 2 vezes, ele não vem. Falo 3 vezes, ele não vem. Se eu falar a quarta, ninguém vai acreditar. Verdade. O problema é quando isso vem de fake news, de fato, quando não tem nenhuma previsão e as pessoas ainda estão começando a entender que meteorologia não é tudo igual. Cada empresa tem a sua previsão, cada órgão tem a sua previsão. E é importante você olhar a fonte. Então, esse é o ponto também. As fake news ainda geram um pouco de descrédito em cima dessa ciência que tem evoluído tanto nos últimos anos. Caio, eu não poderia terminar essa entrevista, a qual agradeço muitíssimo você, e voltaremos numa próxima oportunidade a conversar outra vez, vamos estabelecer um contato meio permanente, mas eu não poderia terminar sem te perguntar aqui rapidamente, nesses últimos segundos que nos restam, o que as previsões meteorológicas reservam para o Paraná nos próximos meses? Dê uma boa notícia para a gente aí. Perfeito, Caio. Então, o Paraná, as notícias são boas, né? A gente teve aí um mês de setembro começando muito quente, mas a segunda quinzena
A gente já teve um pouco mais de chuva, né? Principalmente na porção mais oeste do estado. E a tendência agora para outubro, novembro e dezembro é a gente sim ter chuvas cada vez mais frequentes e razoavelmente dentro da média. Então, o início do plantio ele pode correr muito bem. É importante sempre o produtor e as empresas olharem as previsões para escolher a melhor data de plantio, mas a tendência é que esse início de safra ele corra bem e até dezembro, janeiro, a tendência é a chuva assim se comportar razoavelmente dentro da normalidade e a gente deve ter aí uma primavera e início de verão favorável para esse cultivo da primeira safra. Então, e sem grandes ondas de calor, não estão previstas grandes ondas de calor. Lembrando que ondas de calor são temperaturas 5 graus acima da média. O verão normalmente ele é quente, Claro. sim, a gente vai sentir calor, mas sem aquela memória que a gente teve do último verão. Então, no geral, boas notícias aí para o povo paranaense. Ótimas notícias. Eu tive o prazer de receber no Jogo Aberto desse sábado, uma entrevista gravada por videochamada, o head de agronegócios da Climatempo, o meu xará Caio Pereira de Souza. Caio, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, obrigado aos telespectadores pela audiência, bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite.